Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos. Estamos iniciando mais um podcast do Realidade Capixaba. Aqui comigo para debater, conversar, tirar dúvidas. Mais um pouco, trazendo duas feras que entendem muito mais do que eu e vão até dizer se eu falei alguma besteira nos últimos vídeos, mas eu quero ainda repercutir aqui a situação de Muqui, castração, cuidado com os animais, protetores, qual é a atividade, a função de cada um, falar um pouco do poder público e dessa parte de como cuidar do pet e como cuidar. Eu já aprendi que não é cachorro de rua mais, e não pode falar assim não, é animal em situação de rua. Aí a gente começa a ter mais consciência e cuidar mais dos nossos pets, dos nossos animais. Aqui comigo o Lucas, do projeto Arca de Noé. Nós vamos explicar um pouco o projeto muito bacana. Eu fui pesquisar antes para não correr isso, a gente ficar divulgando, que tem muita coisa meio fake por aí. Mas esse projeto eu vi que ajuda em muitas pessoas e principalmente os animais. E o doutor Anderson Bege, eu não pronunciei o outro sobrenome dele porque é mais complicado, mas está aqui o doutor Anderson Bege, que faz parte do projeto e é um profissional experiente, além de veterinário, apaixonado pela causa animal também, porque a gente sabe que às vezes parece que tem muito profissional aí, não quer entrar nessa discussão, mas que só está preocupado em arrecadar e ganhar, parece que perde um pouco da questão da proteção da causa animal de verdade. E aí nós vamos bater um papo aqui e ver se a gente consegue concluir esse tema, apesar de que a fiscalização vai continuar ainda. Então, primeiro começar com você, Lucas, se me permite. Se você conseguir, Lucas é uma pessoa conhecida, vamos ver se ele consegue explicar o projeto Arca de Noé em 2 minutos. Impossível, né? Boa tarde, Marcelo. Boa Tudo tarde. bem? Um prazer estar aqui com você discutindo sobre a causa animal dentro do Espírito Santo e da Grande Vitória. O nosso projeto, ele é um projeto para atendimento médico veterinário. Ele surgiu há 8 anos atrás, porque eu estou na causa animal atuante há quase 12 anos. Eu comecei resgatando animal de rua, recolhendo animais, procurando ajudar aqueles animais debilitados que o município não fazia parte dele. Com isso, depois de um tempo, eu vi que o animal não precisava só de castração, que o animal precisa de vários procedimentos cirúrgicos, vários cuidados, além da castração. Foi onde eu decidi abrir o nosso projeto, que a gente tem a clínica parceira para todos os tipos de atendimento médico veterinário com valores mais acessíveis. Consultas, exames, procedimentos cirúrgicos. Hoje nós contamos com o Dr. Anderson Bege, que ele é o nosso RT responsável do projeto, que a gente é legalizado tanto no Conselho Regional como no Conselho Federal de Medicina Veterinária, e ele, com a sua humanidade e bondade, cede o tempo dele, o espaço, a clínica, para um número de atendimento X semanais para o projeto. Lógico que ele tem que atender no particular para poder pagar toda a estrutura da clínica, para poder pagar as contas dele, porque infelizmente nem todo mundo consegue viver só de amor, né? Ainda mais no Brasil hoje, como está a situação tão difícil. O projeto Arca de Noé recebe dinheiro público hoje? Não, a gente nunca recebeu. Não tem ajuda do governo do estado, prefeitura, não, emenda parlamentar, não tem dinheiro público? Não, porque eu não sou ONG. Eu tenho um CNPJ aberto no meu nome, onde eu pago imposto por ele, e eu tenho essa clínica parceira que faz todos os tipos de atendimento médico veterinário para a gente. Inclusive, é muito complicado porque tem pessoas que entram em contato com a gente e exigem que a gente faça o atendimento gratuito do animal dele, liga para a gente exigindo para a gente resgatar e acolher um animal de rua. Hoje eu ainda faço alguns resgates junto com a minha esposa, que é a pessoa que me ajuda 100% nessa causa e no nosso projeto, mas a gente não recebe nada. O único valor que o projeto arrecada hoje é o valor do transporte, que a gente cobra que 1, 2 ou 3 vezes por semana eu busco animais nas casas das pessoas em toda a Grande Vitória para fazer procedimentos cirúrgicos. Inclusive, amanhã a gente vai buscar 18 animais em Vila Velha, Vitória e Serra. Vou rodar tudo aí buscando. Nós vamos aprofundar esses temas aí e entender um pouco isso. Doutor Anderson, eu quero agradecer sua presença aqui, que o senhor já começa, sem dizer nada, só sua história de vida e seu trabalho, a desmentir algo que eu defendi muito tempo e hoje eu vejo que não é verdade. Quando eu era criança, eu sou natural do Rio de Janeiro, morava em Niterói,
esquina da Rua 9, em Piratininga, estou registrando, tinha uma clínica veterinária que era do Dr. Galdino. O que a gente fazia? A gente pegava os animais doentes na rua, levava para ele como se fossem nossos e fugia da clínica e deixava para ele tratar, ele ficava com problema. A gente ficava com pena do animal e não tinha dinheiro para cuidar. Então a gente levava na clínica e saía correndo todo mundo. Depois nós descobrimos que ele sabia, porque não é possível eu levar lá 40 cachorros ao longo dos anos e ele não perceber que é a mesma pessoa levando cachorro de rua, né? Mas a gente achava assim, e porque eu pensava assim, veterinário não gosta de cachorro abandonado, não gosta de cachorro de rua, cachorro em situação de rua, veterinário cobra caro. E a sua história, o seu trabalho, parte do seu tempo você dedica a viabilizar que um projeto como esse possa dar atenção e cuidar desses animais. Ele não precisa largar na tua clínica e sair correndo, é isso? Com certeza. Quando eu comecei a atender para o projeto Arca de Noé, eu pesquisei também do projeto e vi a seriedade do projeto do Lucas. E pude ver que ele realmente está ajudando os animais. E eu sempre, desde o período de faculdade, eu sempre quis me dedicar um período, um tempo, para ajudar os animais. E por uma longa data eu não consegui, porque eu não tinha o meu espaço, não tinha a minha clínica. E agora eu tenho e posso dedicar um determinado número de procedimentos, alguns dias, para atender esses animais que a gente chama de animais carentes, animais que dependem de um custo mais em conta, um animal que não tem condição de estar pagando um atendimento particular. Então, eu me dedico mais a esses animais aí para fazer esses atendimentos. E o Lucas tem trazido esses animais para a gente. Ele faz essa triagem para que também não ocorra aquela coisa de alguém que tenha condição também estar usufruindo do projeto para estar usando esse quesito, porque também isso acontece, né? Então, o Lucas faz essa triagem também para estar trazendo realmente aqueles animais que precisam. Animais que realmente são carentes, que o tutor não tem condição, ou até muitas vezes animais de rua, que as pessoas se juntam para estar cuidando destes animais, que é o que muito acontece. 3, 4, 5 pessoas juntam, pegam esse animal da rua, levam, a gente faz o tratamento, a gente castra, depois eles cuidam, quando tira os pontos, ou a gente arruma doação, ou até, infelizmente, às vezes acaba deixando no local onde eles estavam mesmo. Mas muitas vezes a gente acaba arrumando doação para esses animais também. Entendeu? Então a gente faz esse trabalho aí, eu posso me dedicar a isso aí agora. Sem precisar, gente, não é uma questão de valor, mas assim, eu entendo que alguns tratamentos, eu tenho um cachorro, algumas cirurgias específicas, algum tratamento, são caros os tratamentos. Mas você tem um cachorro, você vai lá, você quis ter, você assumiu responsabilidade, você vai lá, parcela, vê como é que faz, pega dinheiro emprestado, você cuida do bicho que você... Quando você pode ter essa condição, você cuida do seu animal. Agora, um protetor, um cuidador, né, que está lá na casa dele com 20, 30, 50, tem gente com mais de 100 cachorros, não é isso? Tem gente com 200 animais. Não tem condições nenhuma de dar um tratamento veterinário para esses animais quando necessário, se não for através de um projeto de alguma ajuda pública, correto? Com certeza. Por isso que eu entrei nessa causa aí para estar ajudando esses animais. Porque e também é um negócio, também tem que pagar conta. Não estou aqui questionando, é igual o médico. O veterinário também tem que pagar conta, tem que trabalhar, teve a formação dele, tem direito, tem o preço. Tem o aluguel da clínica. Então, isso eu respeito e tem que ser cobrado o mesmo serviço. Mas não podem, nesse caso, reclamar que o projeto Arca de Noé é concorrente de uma clínica veterinária, porque quem participa do projeto é realmente quem não tem condições de levar numa clínica particular. E aí, se eu estiver errado, você me corrige, Lu, a pessoa, para não ver o animal sofrendo, não tem recurso. Se não houvessem projetos ou ações como a que vocês participam, a pessoa, infelizmente, acaba abandonando o animal na rua? Acaba, porque hoje o animal, o pet, ele é muito mais como um membro da família do que era visto há uma década atrás na nossa sociedade. Tem pessoas hoje frustradas emocionalmente, tem pessoas que pegam todo aquele apego, aquele amor, aquele carinho e dedica para o animal.
Tem pessoas, hoje até tem várias charges na internet. Ah, você vai salvar o humano ou seu cachorro? A pessoa, meu cachorro, meu cachorro. Então, o que acontece? A pessoa, para não ver aquele animal sofrendo, às vezes é um apego emocional de um pai já mais de idade, de um filho autista, de um filho que tem problemas. A mãe, por desespero, às vezes não é por maldade, é por desespero, pega aquele animal e abandona para não ver aquela família toda sofrendo junto com aquele animal. Que tem casos que a gente pega que o animal está com câncer aberto, estourado, que o câncer vai crescendo e abre um buraco e está cheio de bicho já dentro, não é, doutor Anderson? Aí, nesse caso, se a pessoa não tiver condições de tratar, ela fica assistindo o animal perecer. Morrer, aos poucos. E uma situação dessa pode levar meses do animal sofrendo até morrer, né? Porque vai entrar num quadro de infecção, o animal vai entrar num quadro de septicemia e vai acabar vindo a óbito. Aí a pessoa não consegue, não tem uma força para resistir a ficar cuidando do animal daquela maneira, ela prefere, vai lá e abandonar o animal. Hoje, um local que é abandonado muitos animais ainda é a região 5 aqui de Vila Velha, Grande Terra Vermelha, porque é um espaço mais isolado, uma área mais isolado, onde tem muita mata, pouca fiscalização, poucas câmeras, então as pessoas levam de carro e abandonam. De vez em quando que eles abandonam mais perto da BR, de vez em quando aparece em vários jornais uma pessoa abandonando, saindo com o carro. Inclusive tem uma lei que, graças a Deus, aprovou há pouco tempo atrás, que foi, se pegar uma pessoa abandonando o animal, vai ter suspensão de CNH. Isso para poder tentar diminuir o abandono de animais. Hoje o proprietário do carro, se aquele carro for pegar abandonando o animal, ele vai ter suspensão da sua CNH. Foi aprovado, se eu não me engano, no Senado e está indo nas últimas para poder viabilizar isso no Brasil. Já pode enquadrar essa pessoa que abandona, é flagrada abandonando um animal como maus tratos. Sim, mas infelizmente, assim, eu na causa animal há 12 anos. Hoje no Espírito Santo a gente tem uma CPI dos maus tratos. Certo. Mas hoje eu nunca vi alguém pegar cadeia, alguém ficar preso por matar um animal, por maltratar um animal, por estrupar um animal, que ainda acontece muito, vários casos. Tem casos aí de pessoas que pegou, tem vídeo, ela tirando na cabeça do animal, ou ela pegando uma corda, amarrando, que teve no interior alguns anos atrás, e arrastando o animal até a morte. E tem vídeos que comprovam, a pessoa fala que fez, mas a pessoa até hoje não pegou cadeia. Porque, se eu não me engano, a pena de maus tratos é de 2 a 5 anos, e com a nossa lei, como é branda, menos de 5 anos, dá uma cesta básica, faz um comunitário lá, e acaba não pegando nenhum tempo de cadeia, infelizmente. Vamos... A impunidade que faz as pessoas fazerem o mal. Vamos tentar entender assim, o problema do início. Hoje, o maior problema é a quantidade de animais que nós temos abandonados nas ruas. Nós conversamos previamente, você quando chegou aqui disse que foi pesquisar para ver se tinha um número recente. Quantos animais a gente pode calcular que existem nas ruas da Grande Vitória, somando de Guarapari a Fundão, Viana e os 4 municípios? Eu procurei nos órgãos do Estado, nos órgãos municipais, fiz uma vasta pesquisa na internet, ChatGPT, todos os meios que eu tive. A última pesquisa que teve foi em 2016 e 2019, onde Vitória tinha 400 mil habitantes e tinha em média de 35 a 40 animais em situação de rua somente na capital Vitória. 35 a 40 mil. 40 mil. 35 a 40 mil. Vou repetir. Só na cidade de Vitória em 2019. 400 mil habitantes, 35 a 40 mil animais só em Vitória. Isso, não, só em Vitória. Daí foi estendido, eu continuei lendo a matéria, continuei lendo tudo, e fala que se estima que 10% da população é a média de animais em situação de rua do município. Então, você pega hoje da Grande Vitória, como você bota Fundão e Guarapari. Para mim, a Grande Vitória é Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra e Vitória? Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra e Vitória. Isso, para mim é esses 5. Por quê? Porque senão, como eu falo que eu faço transporte para toda a Grande Vitória, o pessoal daqui vai pedir para eu ir para Fundão. E eu cobro hoje o transporte de volta de animal, um valor bem irrisório em relação ao que um taxi dog cobra. Então, eu não vou conseguir ir lá em Fundão, lá em Guarapari, buscar esse animal. Então, hoje, como a população é na faixa de 2 milhões de habitantes, estima-se que vai ter na faixa de 200 mil animais em situação de rua na Grande Vitória, que é 10% da população habitacional. E o ideal, o mundo ideal seria a gente conseguir num
Curto prazo não dá, doutor, mas em médio prazo, que todos eles estivessem castrados para diminuir. O ideal seria esses programas de castração animal, né? Algumas prefeituras já têm também esses programas, né? Tem algumas ONGs que fazem, tem o programa do Lucas que também a gente já castra bastante animais, porque quando você castra, quer dizer, cada fêmea que fica gestante vai gerar 5, 6, 10, 12 animais. E esses animais vão proliferando cada vez mais e mais. Então, cada animal que você castra, você evita 10, 12 animais sendo gerados. E existe alguma prioridade? Vamos castrar as fêmeas primeiro? O ideal seria castrar fêmeas. Mais as fêmeas, porque elas que produzem. Se tiver um número limitado que o município pode castrar, o ideal é castrar as fêmeas. Inclusive, o projeto da Prefeitura de Vila Velha, que se eu não me engano está suspenso no momento, não está ativo, até onde eu fiquei sabendo, eles fizeram uma coisa bacana que é diferente dos outros municípios. Eles só castram animais sem raça definida, que é o famoso SRD, o vira-lata, e somente Por que não fêmeas. pode mais chamar de vira-lata? Eu acho tão simpático. Que na minha época de infância tinha até desenho animado vira-lata, o super vira-lata. Hoje é ofensivo. Se eu falar vira-lata, vai ter protetor que briga comigo. Não, dependendo o termo que você usar. Se você usar com essa... Eu já vi muito com esse carisma é diferente. Misturando raça e falando assim, é uma raça, estamos elaborando uma raça nova, fazendo um vira-lata metido, né? Daí, misturou pra mim vira-lata. E daí foi uma coisa assertiva da Prefeitura de Vila Velha, porque quando erra a gente tem que bater, mas quando acerta também tem que reconhecer. Eu acho que é a única prefeitura que faz castrações somente de fêmeas e somente sem raça definida. Porque Por quê? Se tiver um cachorro de raça... abandonado na rua, não deveria castrar também? Daí eu acho que nesses casos, quando faz o resgate, vai para um rancho através do identifica... Sim, mas aquele tutor que tem um animal de raça, ele tem o nosso projeto, que já é bem mais acessível. Porque se a pessoa... Hoje em dia, infelizmente, eu sou contra a venda de animais. Eu sou totalmente contra a criação de animais, sou contra canis, porque tem até vários canis clandestinos sendo descobertos dentro da Grande Vitória. Eu sou totalmente contra a venda de animais, porque as pessoas que mais querem animais de raça são as que menos têm condições de cuidar. Quando você bota um animal lá na minha página, que a gente ajuda na adoção daquele protetor, daquele ser humano que se sensibilizou com aquele animal em situação de rua, ele recolhe, a gente faz a castração, faz a vacinação através do nosso projeto, cuida daquele animal e depois bota, demora de 2 a 6 meses quando consegue doar. Mas você pega um Shih Tzu, por exemplo. Hoje, você pega ali um Shih Tzu, castra. Você botou a foto, tem 500 mensagens em inbox em menos de 5 minutos. Por isso que a gente também... E o famoso caramelo é mais difícil a adoção. As pessoas não querem animal sem raça definida. As pessoas querem... Muitos querem um animal por status. Muitos querem um animal para poder botar para o filho cuidar, para dar como presente. E a gente, por isso que quando a gente faz a adoção através do nosso projeto, a gente tem um termo de adoção responsável e a gente faz a entrevista para poder ver a casa da pessoa. Os protetores hoje fazem toda essa fiscalização para poder entregar o animal para a pessoa só depois disso. Porque o que acontece? Você vai lá, a pessoa por impulso, vou adotar esse animal. Daí o que acontece? Daqui 2, 3 meses o animal não se adaptou na casa dela por causa do ritmo, por causa do jeito que eles são, ou por traumas do passado daquele animal. Porque tem animais traumáticos que demoram 6 meses. Eu já vi vídeos explicando isso. Isso, porque chega no animal, o animal tá quase desesperado, você não foi consegue tão nem... maltratado que ele chega demora... Chega animais pro doutor antes para atender, que às vezes ele me manda áudio. Lucas, esse animal aqui a gente não consegue chegar nem perto de tão debilitado e tão assustado que ele tá. Ele bota aquela luva, vai junto com o estagiário, junto com o auxiliar dele. Ele não confia no humano, então ele não aceita o tratamento. Ele não aceita, isso, doutor? não aceita a gente chegar perto, né? Porque eles estão... às vezes já sofreram tantos maus tratos nas ruas que eles acham que ali também eles vão estar sofrendo maus tratos. Então, qualquer proximidade que você tenta ter no animal desse, a defesa dele é o ataque. E é a mordida. Então, eles vão tentar se defender. Então, até você chegar perto, eles entenderem que ele não vai sofrer maus tratos ali, é bem complicado. E daí aquela pessoa acaba devolvendo aquele animal, e por isso essa triagem é muito importante. Devolve o que você diz, devolve o protetor ou soltar na rua. Dos dois acontece. Já aconteceu o caso de a gente doar um animal para uma pessoa
E ela Depois te ligar para devolver. E depois de 6 meses, a gente Resgatar esse mesmo animal perto da casa que a pessoa morava. Já aconteceu. E daí, depois que a gente começou... Isso anos atrás, há 9 anos atrás. Depois a gente começou a instruir esse termo de adoção responsável, onde tem lugares que pega xerox de documentação da pessoa, são protetores sérios realmente, que se importam com a vida do animal e vivem entrando em contato com a pessoa, pedindo foto, vídeo. Porque vamos supor, uma pessoa que ganha um salário mínimo, paga um aluguel e tem 2 filhos. Como é que ela consegue manter um animal, sendo que o animal precisa de vacina de vírus, que é a V8 ou a V10, vacina de gripe, precisa de ir ao veterinário pelo menos a cada 6 meses ou a cada 10 meses, fazer uma consulta, check-up com exame de sangue. Isso tudo demanda tempo, dinheiro, e muitas vezes a pessoa não tem. Vai naquela empolgação de adotar, passa naquela feirinha, ai que bonitinho, vou adotar, mas não sabe que aquilo ali é um cuidado de 15 a pessoa, anos. Tudo bem, a pessoa não tem condições de fazer o tratamento que o rico pode oferecer. Mas não quer dizer que a pessoa que tem menos condição, ela não consiga tratar do animal. Porque tem a vacinação já feita pelos órgãos públicos, não tem campanha de vacinação. Tem a de antirrábica. Campanha de vacinação Só antirrábica? Que os órgãos públicos promovem só previne de raiva. Essas outras doenças, cinomose, parvovirose, lepto, corona, rota, todas as doenças virais que acometem os animais, a prefeitura não faz. Por causa do custo da vacina, ele... Não é essa a questão. É porque a única doença que é zoonose, que passa do animal para o homem, é a raiva. Então é o que eles previnem. Eles fazem a campanha, eles previnem que os animais tenham raiva para que não passe para o ser humano. Então não é uma preocupação com o animal, na verdade. Com o ser humano. Da transmissão da doença Exatamente, para o ser humano. Porque a zoonose é da Secretaria de Saúde e não da Secretaria do Meio Ambiente. Calma, você já está pulando os assuntos. Quem está em casa acompanhando, às vezes é apaixonado por cachorro, mas não entende o todo. Vamos voltar ao primeiro ponto. Assim. Então entendemos que hoje é uma grave crise a quantidade de animais abandonados na rua. Em situação de... Então tem que se diminuir isso e não vai se conseguir a curto prazo, porque por mais que faça campanhas de adoção, continua o abandono acontecendo muito e aí fica mais gente abandonando do que gente adotando. Porque se está aumentando o número, o raciocínio é esse. As pessoas têm que imaginar o seguinte, quando você vai adquirir um animal, normalmente eles querem o quê? Pequenininho, filhote, bonitinho, só que eles crescem, eles acabam se alimentando uma quantidade maior, eles fazem a sujeira dele, eles fazem a bagunça, eles destroem as coisas, porque é normal do animal fazer isso. Depois eles param, mas tem a fase que eles destroem tudo. Então, toda vez que o cliente chega no meu consultório e pergunta, eu quero um cachorro, o que você me sugere? Eu falo exatamente isso com eles. Cachorro cresce, cachorro destrói suas coisas, cachorro vai fazer xixi, cocô no lugar errado, você ainda vai querer o cachorro? Você vai cuidar dele por 15 a 16 anos? Porque você vai ser responsável por ele. Uma responsabilidade de 15 anos. É uma responsabilidade de 15 anos, não é agora de meses. Porque você não vai adquirir um cachorrinho agora, daqui a 6 meses, 1 ano, você vai se desfazer dele. Não é como aquele peixinho que, infelizmente, davam nas feiras animais num saquinho e morriam uma semana. Uma semana depois. A pessoa, naquele momento, esconde da criança que a criança não sabe. É isso aí. Tanto que a gente brinca muito com o protetor. Se você não tiver tempo para ceder para o animal, adota um gato. Porque o gato ele é muito mais auto-independente do que um cachorro. Um cachorro demanda muito mais cuidado. Então, quem quer ter um pet, mas não consegue dedicar o tempo, o ideal é mais fácil ou é melhor que adote um gato do que um cachorro? O gato ele é um pouco mais independente do que o cachorro, mas também requer a atenção. Sim, também tem os cuidados, falou. Mas o gato, assim, pelo menos os que eu tive, ele sai de casa, mas ele volta, não é igual cachorro que só pega uma reta e foge. Gato não volta para casa, não? Tem muitos gatos que não voltam. Eu sempre ouvi que o gato adota a casa, não o dono da casa. Mas presta atenção. Isso daí é uma coisa que a gente fala. Muita gente procura o projeto e fala, Lucas, se eu castrar o meu animal, ele vai parar de sair de casa? A gente até brinca. Mas eu vou tirar o testículo dele, não a perna. A gente vai lá e brinca com a pessoa. Por quê? Se esse animal já pegou o costume de ficar saindo para casa, o que é a castração? A castração você vai, do gato macho, você vai retirar o testículo dele, ele vai parar de produzir hormônio. Com isso, muitas vezes, quando é feito antes, assim, numa idade aconselhável, a partir dos 5, 6 meses, mais cedo possível, o que acontece? Ele para de querer ir para a rua atrás das gatas fêmeas, para de querer ficar brigando, porque não é só o gato ir e voltar. Quanto perigo ele tem nesse ir e voltar? É um carro que pode atropelar, é um cachorro do vizinho, é uma cerca de arame farpado que ele pode rasgar. Chegou pra gente ano passado um animal,
que era castrado, foi sair, ele se rasgou todinho, chegou com uma abertura daqui a aqui e quase as vísceras pro lado de fora. Então, não é que o animal vai sair e vai voltar. A gente aconselha para pessoas que têm gato, tela a sua casa. Lugar de gato é dentro de casa. Antes da gente falar de um sonho seu, você me explicou que é o grande sonho que você tem, vou fazer uma pergunta ao doutor. Não seria ótimo que as prefeituras, o governo do estado, assim como faz com comprar leito, vagas de leito em hospital privado, não seria ótimo que as prefeituras fizessem uma licitação e fizessem convênios ou comprasse cirurgia das clínicas que tem no município, que se interessasse num preço que a prefeitura pode pagar, ela apresentando uma forma de uma licitação, um chamamento público, e ela, em vez dela ter uma clínica própria para fazer, ela contratar isso das clínicas que já existem no município. Não seria uma alternativa de ajudar a diminuir esse número de castrações que são necessárias serem feitas? Na verdade, isso aí já existe. As prefeituras... As prefeituras, elas abrem a licitação e as clínicas, elas entram com esse processo, né? E eles compram determinado número de cirurgias nas clínicas. Então, mas não compram para os 200 mil que existe. Compra o quê? 1.000, 2.000, 500? Depende. É o que eu queria te falar agora. Essas castrações que você falou no início do programa, que as prefeituras fazem, é justamente isso que eles fazem. Eles abrem licitação, que é a cada 24, 36 ou 48 meses, de acordo com o contrato com a clínica. Eles fazem esse contrato, a pessoa se inscreve no site e vai lá. Mas às vezes acontece de demorar meses e não chama... Então, eu fiz essa provocação, essa questão aqui, porque você tinha me explicado quando nós conversamos que o ideal é o quê? É o seu sonho. Veterinário gratuito. O ideal hoje, na minha percepção, é pelo menos uma da cidade da Grande Vitória, não interessa qual, qualquer uma das 5, esteja um hospital veterinário gratuito. Todos os demais estados do Sul e do Sudeste já tem. No Rio de Janeiro, eu sempre levei também, quando a gente não explorava o Galdino na esquina de casa, a gente levava, quando ficamos maiores, a gente levava no hospital universitário, se eu não me engano, é universitário. É isso aí. Sim, mas... Isso aí mesmo, Suípa. O que acontece? Hoje, o estado do Espírito Santo é um estado economicamente muito grande, onde tem várias empresas de expressão nacionalmente e internacional, como Vale, como CST. Hoje, o royalties de petróleos que o nosso estado tem é muito dinheiro. Eu não sei quanto, porque eu não sei falar politicamente. É muito dinheiro, muito. Mas não pode pagar pessoal, só pode pagar estrutura. Tem umas questões da lei que você pode contratar o hospital, mas não pode pagar o salário do médico. Então, o município não tem... Por mais que tenha muito dinheiro do royalties, ele pode fazer asfalto. Tem umas questões da lei para evitar cabide de emprego, utilização inadequada do recurso, que impede ações assim, né? Aí eu não sei como é que é essa mudança da legislação. Daí mas o prefeito daquele município... Independente de empresa privada, o governo do estado tinha que investir junto com uma prefeitura que se interessasse a ter um hospital... Público, é isso. O ideal era um hospital estadual para poder atender todo o Espírito Santo. Porque às vezes aquela pessoa precisa de uma cirurgia que... Uma das cirurgias mais caras que tem é ortopédica. Porque o material, a platina, o pino, os parafusos, são um material muito mais caro. Além de ter que pagar centro cirúrgico, anestesista... que são cirurgias mais longas, de 2, 3 horas. Hoje, graças a Deus, através do nosso projeto, nós estamos fazendo também cirurgia ortopédica, com valor bem acessível. Inclusive, o Dr. Anderson, como ele tem pós e anestesia, para poder reduzir esse valor e ajudar aquele animal que foi atropelado, daquela família em vulnerabilidade social, que não tem como pagar, ele faz anestesia pra gente com valor bem mais acessível. Ele é cirurgião, mas daí ele, em vez de ser cirurgião, ele volta a ser anestesista. Faz, pra gente deixar bem claro, faz para possibilitar o tratamento daquela família que quer cuidar do seu pet e não tem recurso. Isso. Ou de um animal ele faz abandonado na anestesia rua. com valor bem mais acessível pra gente. Mas nesses casos específicos, nós né? temos o nosso ortopedista lá que também ajuda no projeto. Entendeu? Ele faz também, abraçou a causa também.
Então, como eu sou anestesista também lá na clínica, então eu faço o procedimento anestésico e ele faz a parte cirúrgica. Com valores bem mais acessíveis. Antes da gente falar lá da questão de muqui, que eu quero abordar com vocês, não sei se o senhor sabe, eu posso estar, se eu falar errado, o senhor me corrige. Eu lembro quando a gente era novo, a gente levava lá no hospital público, lá de Niterói, Rio de Janeiro, a gente levava, mas tinha que comprovar que você não tinha renda, não tinha condições. É alguma coisa assim ou eu estou errado? Pelo que eu vi quando eu estive no Rio, quando eu fiz a especialização lá, você tinha que provar que você ganhava até um salário mínimo para você conseguir o atendimento lá. Essa faixa da sociedade que não levar consegue. Contra-cheque, alguma coisa que provasse que você ganhava até um salário mínimo. É isso que você pensa, o ideal do hospital público aqui? Atender uma camada da sociedade que não consegue pagar, assim, existem cirurgias, aí não estou questionando, não vou falar se está caro ou está barato, vou falar, está caro para algumas pessoas. Existem cirurgias de 14, 15 mil reais. A grande parte da sociedade não tem condições de pagar teve uma isso. Cirurgia pra gente que chegou um tempo atrás, inclusive essa ortopédica, que a cachorrinha quebrou a pelve em 2 lugares, a tíbia e a fíbula, que ficou 12 mil reais. E a gente conseguiu uma fração desse valor. Entendeu? Conseguiu ajudar. Hoje porque o a família realmente não corre. tinha condições. Sim, tanto que quando a pessoa foi pagar a cirurgia pra gente, pagou de 6 Pix diferentes. Cada um mandou um pouquinho. Entendeu? E uma coisa que a gente faz hoje no projeto... Rapidinho, explica. Você me contou um caso, que foi o que o doutor falou aqui, de um cachorro que ficava numa empresa ou na rua e o pessoal da empresa começou a fazer vaquinha para conseguir pagar o tratamento. Um deu 50 reais, outro 30, outro caminhoneiros, alguma coisa assim. Acontece. É o que o doutor falou, que as pessoas se juntam para pagar o tratamento. O que aconteceu? Eu tentei ajudar a minha cunhada, que ela é carreteira lá nos caminhões ali no porto. Ela entrou em contato com a gente, lá tem vários animais, alguns protetores já conseguiram castrações de alguns com a prefeitura, e esse animal estava com um câncer aberto, cheio de bicho na mama. Já era castrado e não tinha como levar numa clínica particular. Ela entrou em contato com a gente, eu fui lá, abri o protocolo na prefeitura, tentei solicitar o resgate e acolhimento desse animal, o bem-estar animal foi lá, avaliou o animal mesmo com câncer aberto, cheio de bicho, não temos vagas. Se não fizesse a cirurgia, o animal podia pegar, como ele falou, uma infecção, uma sepsemia, várias coisas, poderia acabar indo a óbito, porque estava muito, muito feia a situação. Daí, o José, lá que é um caminhoneiro, junto com a minha cunhada, fizeram rifa na internet, que minha cunhada tem muito seguidor na internet, tem mais de 200 mil, eles conseguiram arrecadar o valor. Eu já compartilhei vídeo dela já. Ela conseguiu arrecadar o valor. Eu fui lá, nesse caso eu não cobrei o transporte, não cobrei nada, botei combustível no meu bolso, fui para poder ajudar esse animal, que é um animal comunitário, que os caminhoneiros dão ração, cuidam, que é um animal que vive lá na retroárea. A gente levou na nossa clínica, fez todos os exames, o doutor Anderson fez a cirurgia, conseguiu salvar esse animal voltou lá depois, mas daí, infelizmente, o câncer desse animal é um câncer carcinoma tipo 3, maligno, muito forte. Menos de 30 dias depois, voltou o câncer em outro lugar, abriu de novo, eles estão cuidando do jeito que consegue lá, e é muito complicado isso. E, assim, no passado, o doutor Anderson mesmo e eu, a gente já chegou a ter muito prejuízo com o projeto. Que as pessoas, a gente às vezes quer ajudar, a pessoa não tem o valor todo. Eu ligo pro doutor Anderson, ele de bom coração, não, deixa a pessoa pagar início no mês, deixa ela ir juntando vaquinha, deixa ela fazer. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui, porque você vai explicando o caso, as pessoas, tem muita gente que está conhecendo agora, apesar de eu saber que o projeto é muito conhecido, e eu vi muita gente falando da credibilidade da ação de vocês. Mas assim, esse projeto, você não criou ele para você ter lucro e você não vive dele. Não. Como eu falei aqui, você não recebe dinheiro público. Não, eu sou gerente corporativo da Vivo e diretor de logística do Grupo Equilíbrio. Inclusive, dia 13 e 14 agora tem rave na Fazenda Campo, eu vou estar trabalhando lá. Já vem fazer o jabá dele. Não, eu faço a logística. Já tem 9 anos que eu faço a logística do DJ, mas eu não gosto de rave não, prefiro ficar no carro dormindo enquanto espero o DJ. Voltando ao caso... você tem a sua atividade profissional, você vive da sua atividade. 2 trabalhos. E esse é um projeto que você faz por amor aos animais e tentar ajudar. Coisa que, infelizmente, o município, o estado nosso, não está preparado para fazer. Eu sou esse elo de ligação daquela pessoa que está desesperada, que quer salvar o seu animal, mas que o quer dar uma tratamento qualidade tem de algum vida. custo, não tem como ele ser de graça, porque a clínica consegue, não é pública, não é do município. A gente consegue reduzir, tem certas cirurgias, 1/3, 1/4 do valor. Entendi. Médio. Então, aquela pessoa já consegue fazer. E mesmo a gente fazendo no valor tão acessível,
Tem inúmeras pessoas que deram já calote no projeto. Eu já cheguei a ficar devendo R$80 mil em clínica veterinária. Então, se tem gente que não consegue pagar nem o que vocês conseguem proporcionar, imagina pagar uma clínica com valor de mercado. Quando eu falo isso, umas pessoas riem. Eu deixei de casar há 3 anos atrás para pegar 40 mil que estava guardado para o casamento. Minha esposa sabe, toda briga, ela me adora, faz tudo por mim e me ajuda, mas toda briga ela vai lá e toca. Deixei de casar por causa do projeto. A gente deixou de casar para poder quitar dívidas. Inclusive, teve um animal que a gente fez da coluna de um gato há uns 5 meses atrás, que está devendo R$1.000 para a gente até hoje. Eu mando mensagem para a pessoa cobrando e a pessoa não paga. Não me responde. E o dinheiro é para pagar as despesas do projeto e cuidar de outros animais. Para vocês entenderem disso. O valor é totalmente do custo do procedimento cirúrgico, que foi uma cirurgia ortopédica que teve que botar vários parafusos. Quando ela pagou uma parte e ficou pagando uma parte. A gente conseguiu o valor, assim, 2/5 do que cobraram dela lá, a gente conseguiu. E mesmo assim ela ficou devendo valores e não paga. Por isso que o projeto hoje, eu quero salvar a vida, eu quero ajudar. Mas eu não posso também abraçar o mundo e pegar uma dívida que não é minha. Então, hoje, a gente só faz procedimento cirúrgico, só agenda o procedimento cirúrgico mediante pagamento. Porque tem uma responsabilidade, quem adota um pet, quem compra um pet, tem que se responsabilizar pelo animal. Porque o Dr. Anderson tem um custo muito grande para manter a clínica dele hoje. Entendi. A anestesia é cara, linha de saturação, medicações injetáveis, soro, todo exame, ultrassom, eletrocardiograma. A gente tem N cirurgias que a gente só faz se fizer o eletrocardiograma antes. E como o doutor Anderson tem lá, ele vai lá e faz o eletro. Entendi. Ele está até acabando agora a pós dele de cardio, se Deus quiser. Daqui 2 meses a gente vai ter cardiologista no projeto também. Entendi. Doutor Anderson, quero que muita gente pediu que eu convidasse um veterinário para estar aqui com a gente, porque nós fizemos alguns, tanto podcast como React, como comentários que eu fiz aqui, sobre a situação em Muqui. Sobre a presidente da CPI dos Maus-Tratos Animais e da Comissão de Defesa da Causa Animal na Assembleia Legislativa. A deputada Janete Sá me ligou e confirmou há 2 semanas que era uma endemia que já atingia outros 5, 6 municípios. Ela me relatou os municípios e que em Muqui era muito grave, com um primeiro cálculo assim de mais de 200 animais que morreram, e a gente recebeu de protetores, cuidadores, muitos vídeos dos animais sofrendo nas ruas, né? E sem muito cuidado, e a prefeitura e o governo do estado se prepararam para o pós-endemia, para o que ia acontecer depois. E eu senti que não estavam muito preparados para aquele momento e dependeram muito dos cuidadores, dos protetores, porque não tinham muito como resolver aquela situação. Para quem não conhece, o que é a sinomose, assim, e os efeitos, o que ela provoca e a possibilidade de se salvar um animal que já contraiu a sinomose? Bom, a sinomose é uma doença viral, tá? Que acomete o animal. Ela pode acometer 3 sistemas do animal. Sistema neurológico, onde o animal vai apresentar tremores, pode apresentar incoordenação motora, convulsões, pode apresentar problemas respiratórios, aí vem espirros, tosse, secreção nasal, secreção ocular e o aparelho gastrointestinal, vômitos e diarreias. Então, são os três sistemas que acometem a sinomose. A sinomose não tem cura. Tá? A gente controla os sintomas. Para sempre o animal ele vai ser portador do vírus. Só que a gente controla os sintomas do animal. Dependemos da resposta do animal, da imunidade dele. Então a gente precisa melhorar a imunidade do animal para que ele responda ao vírus e melhore o sintoma clínico que ele tem. Então nós tratamos o sintoma clínico. Ele está com diarreia? Vamos tratar a diarreia. Ele está com pneumonia, vamos tratar a pneumonia. Ele está com sintomas neurológicos, vamos tratar os sintomas neurológicos. Então, a gente trata o que ele está apresentando como clínica naquele momento. Quem já está, o animal que já está com a sinomose, não adianta vacinar aquele animal. No momento da crise, não. Entendeu? A gente não vacina, porque não vai adiantar. O animal já está com a doença. Tá? Não existe uma vacina específica para a sinomose, é uma doença poliviral.
Ela pega o que a gente chama de V8 ou V10, Certo. que pegam vários vírus juntos. Então, é uma vacina poliviral. A gente vacina porque tem os outros vírus também. Mas naquele momento onde o animal está apresentando a clínica, a gente não vacina. A gente trata primeiro o animal. E depois dele tratado, controlado, ele ainda transmite a doença ou não? Não, ele não transmite. Ele vai estar controlado, a imunidade dele, a gente vai provocar com que a resposta imunológica dele produza anticorpos contra aquele vírus. Certo. Então, ele vai estar controlado. Tá? Ele não vai transmitir a doença mais para os outros animais, mas ele vai ser sempre portador ali. E os que sobrevivem, normalmente, ficam com alguma sequela? Podem ficar ou não. Perde o movimento das patas, ficam aleijados, isso... Depende Mas é possível. É possível. É porque eu recebi alguns relatos. Normalmente, os animais que apresentam sinais neurológicos, eles ficam com sequelas. Um dia. Entendeu? Os sinais respiratórios e gastrointestinais são mais brandos, eles normalmente não ficam com sequelas. Mas os neurológicos normalmente ficam. Nós fizemos um bate-papo aqui tentando entender um pouco esse caso e foi passado pela Sabrina Leonel, que é uma protetora, foi vereadora aqui do município de Vila Velha, que a única forma de matar o vírus no local é com cloro. É isso? Tem que lavar o local com cloro? A gente usa a solução de hipoclorito, né? Que é o cloro ou a amônia quaternária também, a gente usa bastante, que a gente acaba matando. Só que o vírus ele pode ficar até 6 meses no local. Ela falou isso. Então, Mas se lavar, por exemplo, teve um animal que morreu de sinomose. Para lavar o canil, a pessoa que teve ele em casa ficou cuidando, tem que lavar com cloro o canil e esperar um tempo. Eu falei assim, lava com cloro e depois lava de novo para poder ter um outro animal no local, porque o cloro também faz mal. Se você lavar e em seguida você colocar outro animal, você ainda tem risco de contrair a doença. Porque pode ter ficado, porque o vírus está no ar. Então você está lavando o chão, você não vai lavar teto, parede, tudo. Você não consegue lavar tudo, o ar, tudo, né? Então você tem que ter esse cuidado de ter aquela janela do tempo ali. O ideal é você ficar 6 meses sem ter outro animal no local. Eu sei que tudo é em tese, o senhor não esteve no local lá em Muquino, né? Mas assim, então a quantidade de animais contaminados e que morreram em Muqui, todo animal que fugir ou que passear na cidade, se o local não for imunizado, higienizado, corre risco de contaminar o vírus. Corre risco. Então, se morrer um animal de sinomose na minha rua, se eu sair com o meu pet na coleira para passear, nos próximos 6 meses ele tem algum risco. Na verdade, assim, o vírus também não vai ficar muito tempo ali. Tá? A contaminação principal é contaminação direta, um animal cheirando o outro. Certo. Entendeu? As espículas nasais, o espirro, né? Quando o animal está próximo ao outro, a respiração. Então, essa é a contaminação principal. Passar no local é mais difícil. A chance de contaminação é pequena, mas há chance de contaminação. E o tempo passando vai diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. E se é recente... Ela comentou aqui também que muita contaminação, o vírus anda através da sola dos nossos pés. Nós podemos contaminar. Então eu piso no local onde realmente teve animal doente, eu vou para dentro de casa, eu posso contaminar o meu pet porque eu pisei ali. Isso pode acontecer. Quando eu atendo o animal que tem sinomose, eu tiro o meu jaleco, vai direto para a máquina de lavar da clínica mesmo, com solução de hipoclorito. Eu não chego nem em casa por causa dos meus animais, apesar dos meus animais serem totalmente vacinados. Mas o senhor evita o mínimo risco. O mínimo risco. Nós portamos também o vírus, porque a gente está mexendo com o animal. Então, a gente tem esse risco também. Entre um animal e outro, solução de hipoclorito, álcool 70, a gente sempre higieniza também para não ter problemas de passar. E como eu vou higienizar a sola do sapato? É muito difícil também. A sola do sapato. Eu contaminar assim. Então não precisa ter esse desespero que as pessoas estavam de andar na rua, tem que jogar o sapato fora. Não é isso. Próximo Covid. Acho que nós estamos todos aprendemos e traumatizados com o Covid, como ele falou, não é igual o Covid, que o tratamento o cuidado era 100%. Não, o risco maior é o contato direto de um animal com o outro. Eu tenho 2 vídeos aqui que eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Tem um da deputada, mas tem um outro. Eu queria passar o outro primeiro. Lá do local, primeiro eu vou explicar.
Sábado agora aconteceu um mutirão de vacinação em Muqui para poder imunizar até 2.000 animais, foi o número de vacina que o governo do estado conseguiu, junto com a prefeitura, levar para fazer essa campanha. Primeiro, é verdade que a vacina nacional ela é 50% eficaz e a importada é mais eficaz? Isso é verdade? Ou isso é um pouco de pânico, de surto que as pessoas estão falando? A vacina importada é um tipo de vírus mais trabalhado que ele provoca uma resposta imunológica melhor no animal. Então, a resposta dela é melhor. Estou falando porque o governo do estado me informou que estava adquirindo essa vacina importada por causa da endemia e da urgência da situação. Não quer dizer que a vacina nacional não tem efeito, ela tem. Entendi. Tá? Vamos levar lá para a época da Covid, a Coronavac e a Pfizer. Elas tinham uma diferença de proteção. Exatamente igual a vacina nacional. Mas quando você imuniza a maior quantidade de animais possível, você vai diminuindo o risco da doença, né? Esse foi o local de vacinação e uma protetora me mandou esse vídeo. 24 de agosto, tá aqui, tá? Todos os descartes da vacinação. Tudo aqui, ó. Vai botar um outro pequeno também, mas ali, doutor, assim, alguém teve um descuido, é por isso que eu questionei muito o município e o governo do estado, que eu falei assim, ó, só assistir esse pedaço também, ó. Bota aí, por favor. Tá vendo? O descarte tá ali, o lixo jogado no chão, uma área assim, não é um saco de lixo identificado, não. Eu questionei muito assim, vocês desenvolveram um protocolo para explicar como vão se comportar e para servir de modelo para os outros municípios de como tem que funcionar, ou estão agindo meio assim na ideia do marketing de se promover e de dizer que estão fazendo alguma coisa? Aí eu estou sendo extremamente rigoroso e chato aqui. Não é a melhor forma das pessoas, acabou a vacinação, tudo contaminado, larga ali, vai todo mundo embora e essa protetora consegue entrar no local e filmar e ter contato com o material. Não podia estar assim o descarte. Na verdade, essas caixas de pérfuro cortantes, elas têm que ter um descarte específico. Elas têm que ser acondicionadas num local especial, não pode ter contato com qualquer pessoa, tá? Porque tem risco de contaminação, de perfuração, enfim. São agulhas que são usadas, então tem que ser acondicionado aí e tem que ter uma empresa específica que vai recolher e vai dar o destino adequado para isso daí. E mesmo que eles digam que estavam aguardando a empresa que ia no dia seguinte buscar, não tinha que estar guardando assim, não em cima pode do ter balcão. contato com qualquer pessoa entrando no local. Tinha que ter algum segurança, alguém ali na porta. Protegendo o material. Uma Um sala local trancada. fechado, um local fechado. Quer dizer, isso mostra assim, que eles não pensaram ainda o protocolo como inteiro desenvolveram para combater uma endemia. Talvez na correria, no desespero, não sei, deixaram aí, mas realmente assim... Eles É um erro, né? É uma falha, pelo menos. Foi uma falha. Eles deveriam ter pelo menos o espaço fechado para o pérfuro cortante, que é o material contaminado, digamos assim. Eu estou fazendo essas questões porque eu recebo muitas mensagens de protetores do estado todo com um monte de questão e eu sinto assim que deu um pouco de histeria devido ao amor aos pets. Qualquer coisinha está virando uma coisa muito grande. Então eu estou tentando entender o caso todo porque assim, não é o ideal, se aprende com o erro para a próxima vez não acontecer, mas também assim, pelo menos teve a vacinação. Mas aí vem uma questão da vacinação que eles me pediram para perguntar. No meio de uma crise, uma endemia, convocar os moradores a levarem seus pets para um local, o parque lá, acho que é o Parque de Exposição, aonde os animais doentes estavam sendo guardados, cuidados, aí eles foram retirados na véspera para poder fazer o local, a vacinação. Não me parece também o ideal, né? Porque um local onde estava o vírus, você faz uma vacinação e reúne a cidade toda levando seu pet para vacinar. Você está expondo o seu animal ao risco. O ideal era ir de casa em casa vacinando, mas aí o questionamento que eu fiz, eu vou fazer ao governo do estado, é que a minha opinião pareceu mais uma jogada de marketing para dar uma resposta à comunidade, à sociedade, do que realmente o protocolo, que eu já falei tanto, que eu ouvi de protetores, assim, nós vamos reunir 2.000 cachorros no local onde tinha o vírus, 24 horas antes,
para fazer a vacinação, todo mundo. Ah, tem distância, estão afastados, é tantos a cada hora, mas mesmo assim não é o ideal, né? Igual você falou, que foi a última pandemia que a gente teve do Covid. É a mesma coisa de pegar naqueles abrigos de campana, onde várias pessoas vieram a óbito, no Jaime, e marcar a vacinação lá. Você acha que era correto? Eu entendo. Eu estou evitando certas comparações, porque a gente tem muita gente radical, inclusive nas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai ficar ouvindo besteira que não estamos a fim de ouvir. Respondendo a sua pergunta, eu não colocaria o meu animal exposto nesta situação. Por quê? Ali são um local onde os animais estavam doentes, o vírus está ali, e outra coisa, outros animais estão muito presentes numa cidade onde temos o caso, o surto. Eu vou estar expondo o meu animal à aglomeração de animais. E o contato maior, o risco maior de passar a doença é animal para animal. Então, eu estou chegando o meu animal ali perto. Eu não... Outra questão que me pareceu um erro, assim, na evolução do tratamento do combate ao vírus. Essa vacinação foi só para os pets, vou chamar assim, domésticos ou que têm tutores naquele momento, que moram em alguma residência. Não gastaram as 2.000 doses contratadas para fazer primeiro os que moram na rua ainda, que ainda tem cachorro nas ruas. Foram tratar os que estão dentro de casa. Me pareceu também um jeito assim, vou cuidar do cachorro de quem vota e o cachorro que não tem ninguém protegendo que não vota, eu não vou tratar nesse momento, eu deixo para um segundo momento. Não era melhor tratar os de rua primeiro? Na verdade, o ideal seria tratar os de rua, porque os de rua passam de portão em portão e vão transmitindo, podem transmitir a doença. Porque o próprio contato do cachorro chegar no portão da sua casa e cheirar um focinho do outro, pode passar a doença. Então, o tutor, o que tem o cachorro dentro de casa, ele pode levar ao veterinário. Entendeu? O cachorro de rua ele não tem essa opção. A situação de rua não consegue. E eu vou fazer uma reclamação por minha conta aqui ao governo do estado e ao secretário Rigoni, porque quando eu conversei 2 semanas atrás com a deputada Janaíde Sá, que ela me confirmou a endemia, ela disse que o governo do estado já tinha autorizado a compra de 25.000 vacinas importadas para atender não só o município, mas para fazer um cerco, foi chamado assim, e atender os municípios vizinhos para isso não continuar espalhando. Aí depois o governo do estado falou que ia comprar as 25.000 vacinas com urgência. Aí depois eu li uma matéria, vou dar o crédito aqui na Gazeta, de que o governo do estado já estava comprando as vacinas. Informação da Secretaria de Meio Ambiente do estado, junto para fornecer às prefeituras. Isso 2 semanas atrás eu fiz a conta assim, mas você está comprando e o prazo de entrega são 20 dias, aí depois que entrega para distribuir os municípios, vão botar mais 5 dias para começar a vacinar? Então os cachorros vão morrer por 25 dias. Eu questionei, não tem um jeito de acelerar o processo? Aí eu descobri que fizeram um ato público no sábado para autorizar a compra das 25.000 vacinas no sábado, para começar o processo hoje. Quer dizer, nós já passamos 15 dias do que eu reclamei, que tinham prometido que já tinham comprado e era mentira. Deram ordem de serviço no sábado para fazer um grande evento de marketing, para começar a comprar as 25.000 vacinas. Então, aí sim, daqui a 20 dias o Estado recebe, para daqui mais 5 e mandar para os municípios. Quer dizer, tem uma falta de cuidado e de atenção com o problema. E a preocupação das autoridades políticas em não admitir a endemia que já foi admitida. Fala assim, o caso está superado, superamos, conseguimos, estamos aqui. Em vez de admitir o erro e trabalhar para não acontecer, mascarar o erro é possibilitar que ele aconteça de novo. Então, eu vou questionar o governo do estado, vou questionar a deputada Janete de Sá, que tinha me dado a informação, o governo do estado tinha confirmado, outros veículos publicaram, mas a verdade é que mentiram. A urgência que iam comprar as vacinas, nada disso. Compraram 2.000 doses só para Muqui. E os outros municípios que também já estão com casos de sinomose, não tem vacina distribuída ainda pelo governo do estado, segundo a informação do próprio governo do estado no sábado, que fez uma ordem de serviço para comprar vacina. Se tem que assinar a ordem de serviço, então ainda não pôde comprar nada. É lamentável isso. Mas, voltando aqui, o hospital
veterinário, que é o sonho do Lucas, é viável? Pela sua experiência, doutor, é possível? Ou melhor, é o grande passo para solucionar ou diminuir essa situação toda que tem hoje? Se houver esse hospital e tiver a organização de realmente atender as pessoas que necessitam, as pessoas carentes, eu acho que a viabilidade é muito bacana. Eu acho que vai ter um plus muito grande nessa questão de controle de natalidade de animais. Eu acho que vai conseguir até não só a natalidade de animais, e sim de controle, porque hoje a gente fala de proliferação de animais, mas nós temos as doenças também. E tem doenças que passam para a gente, que não é só a raiva. Hoje o que está explodindo aí também é esporotricose, que é a doença de pele. E isso está dentro da V10, não? Não. Esporotricose é uma doença de pele que passa para a gente. E que os animais que passam para a gente. Então, assim, animais de rua estão cheios aí. Então, se a pessoa não consegue o atendimento, ele não vai ter o tratamento. E são tratamentos longos, são tratamentos de 60 dias, 90 dias. E custoso. Entendeu? Hoje, o Centro de Controle de Zoonose até está dando a medicação para esse tipo de tratamento, mas precisa do atendimento clínico. Já teve gente que entrou em contato com a gente, que o animal dela estava com esporotricose, que tem que isolar o animal, você tem que botar luva de silicone, você não pode ter o contato direto, porque se tiver o contato ali na ferida, passou aqui, vai pegar você. Tem uma protetora lá da Ponta da Fruta, que a gente já fez umas 10 castrações para ela, que ela pegou esporotricose, ela ficou tratando nela quase 6 meses e tem um buraco na boca dela. Ela abre e você vê o dente dela lá dentro. Ficou um buraco por causa da doença. E hoje as pessoas falta conhecimento. Vê aquele animal na rua, todo machucado, vai lá e acaba quer fazer carinho, quer brincar. E fora as pessoas que vai lá e vai bater no animal, porque vai ver aquele animal ali, não quer que o filho chegue perto, acontece, e isso inclui maus tratos também. E daí a pessoa não tem aquele conhecimento. No nosso projeto, a gente faz o atendimento médico veterinário, mas a gente tenta instruir, na medida de possível, aquela pessoa a dar uma melhor qualidade de vida no animal, a como solicitar um resgate com a prefeitura, como solicitar um atendimento na zoonose, porque hoje estava demorando quase 25 dias para marcar uma consulta clínica na zoonose. Você já ouviu falar de alguma ação da Secretaria Estadual de Educação ou dos municípios para colocar essa questão nas escolas, para a gente começar a educar as crianças para crescer um adulto já com essa formação, preocupação e esse aprendizado? Você já viu isso acontecer? Ano passado, depois de mais de 10 anos atuando na causa animal, pedindo apelo público, conversando com vários vereadores e alguns já até conversando comigo e falando, não faz parte da minha causa, animal não vota. Eu decidi vir candidato a vereador pelo município de Vila Velha no passado, eu vim candidato e uma dos meus projetos de lei era botar uma matéria ambiental ou uma matéria dentro das escolas municipais como incentivo não só ao meio ambiente, então, mas uma educação... É porque não existe. Até onde eu sei, não existe. Até o conhecimento que eu tenho. Minhas sobrinhas estudam no colégio municipal. Só para ficar claro que as pessoas pensam muito assim, e entrou na política, o interesse é outro. Na próxima eleição você não é candidato. Para deputado, não. Então venho, tá. Não. Vamos ver se eu vou tentar simplificar para a gente saber assim, fazer uma corrente de cobrança. Hoje, eu sei que são inúmeras questões, mas infelizmente nós não vamos conseguir que o poder público, principalmente por causa de canalhas como esses que dizem animal não vota, hoje o principal problema é a quantidade de animais e precisa de castração. É isso. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto que tem que se combater, conquistar isso para começar a batalhar outros. É você controlar a proliferação que hoje está descontrolada aí. Passa para mim, por favor, o vídeo da deputada com a doutora que for em Guarapari cobrar do município. Solta, por favor. Nós, inclusive, sugerimos que ele faça um convênio com a carreta da castração para poder agilizar essas castrações que precisam ser retomadas com a maior urgência e com recurso do Pet Vida. Guarapari também vai ser contemplado com a vacina de sinomose, porque nós também temos um surto de sinomose aqui que precisa ser debelado antes que ele se alastre e venha dizimar a população canina do município. Juntas trabalhando pelo bem-estar dos animais.
Primeiro eu quero dizer que tem gente que critica, tem gente que não gosta da deputada. Deixa eu fazer uma... Não sou de defender ninguém, não. Vou fazer uma primeira defesa aqui. Eu falei para uma cuidadora esses dias, pelo menos... tem gente que diz que é por voto, que é por interesse. Pelo menos a gente tem hoje um deputado que fala o dia inteiro da causa animal e alguma autoridade pública que reconhece o problema da sinomose e reconhece, admitiu que era uma endemia. Enquanto outras autoridades tentaram esconder, disfarçar, não é isso, ela reconheceu o problema e falou publicamente, se expôs. Então, por isso, eu dou os parabéns à deputada, porque pelo menos assim, possibilitou a gente estar debatendo. Senão a gente não teria nenhuma notícia oficial sobre o caso e estaria aqui só especulando e poderíamos até ser processados por falar algo que não era verdade. Mas a deputada falou e é a responsável pela CPI e pela Comissão de Defesa da Causa Animal, então tem legitimidade para isso. Essa carreta de castração, essas ações que aprova ou não aprova, pode ou não pode, isso é uma alternativa? Seria o ideal você ter essas carreta móvel de castração, castramóvel para visitar, ou cada município tem poder fazer? Isso funciona, doutor? Então, desde que siga a legislação de um local que é apropriado para um procedimento cirúrgico, eu acho que é viável. Questão que as protetoras reclamam, que a prefeitura faz a castração, 72 horas depois o animal já está na rua. Um período completo, assim, de pré-operatório e pós-operatório. Um animal que vai ser castrado, ele precisa ser cuidado por quanto tempo? Eu só libero o animal que eu castro com 10 dias. Porque eu tenho que acompanhar até o processo de cicatrização para saber se não houve nenhum processo de infecção, nenhum processo de inflamação no procedimento cirúrgico. Quando eu tiro os pontos, está tudo ok, tudo sequinho, eu libero o animal. Esse animal que é recolhido, aí eu estou falando do poder público, quando ele é recolhido, o ideal é que ele também recebesse a V10 nesse período. É antes ou depois da castração? Seria antes. Antes, aí recebe a V10 e quantos dias para poder castrar? Uma semana. Aí castra e depois tem mais uma semana, pelo menos, de recuperação. Uma semana, 10 dias de recuperação. Então, estamos falando aí de, no mínimo, aí uns 15 dias. É o ideal desse protocolo para um animal abandonado na rua, animal de rua, que vai ser tratado. Mas isso me relata os protetores cuidadores que isso não acontece. Mas isso eu acho que é só quando tem um resgate. Porque quando tem essas campanhas de castração, o animal em situação de rua não consegue se cadastrar. Então tem que pegar um protetor ou um tutor responsável, fazer o cadastro no bem-estar animal, aguardar meses. Quando é chamado, ele leva o animal na clínica para os exames pré-operatórios, ele faz a cirurgia e ele pega o animal e trata desse animal durante 10 dias na casa Porque dele. tem toda essa necessidade. Você tem que fazer um cadastro no município para conseguir o atendimento. Quando consegue. Você tem que fazer o cadastro primeiro, aguardar, ser chamado. Então, muitas vezes acontece quando você for chamado, o seu animal já entrou no cio, porque o tempo passa, aí se ele estiver no cio, eles não caçam, você perde a vez, volta para o final da fila. A gente, antigamente, a gente via isso em desenho animado, o mundo está mudando, o delegado Piquet teve aqui explicou isso, que antes a gente via em desenho animado, a carrocinha passava pegando os cachorros para trancar nas jaulas e sacrificar. Quando a gente era criança, a gente ouvia isso, que a prefeitura passava recolhendo para sacrificar os animais. Chamava da carrocinha. Esse procedimento dela ir recolhendo para cuidar, isso não existe. Não. Tem que ser cadastrado o animal. Então, aquele que a gente vê abandonado no programa na rua... de castração das prefeituras são para o munícipe. O munícipe tem que solicitar, fazer o cadastro no bem-estar animal. A Prefeitura de Vitória é 156, a Prefeitura de Vila Velha é 162. Daí você faz um cadastro, daí você vai numa palestra para depois ser chamado. E, se eu não me engano, são 3 ou 5 animais por CPF, e quando você é um protetor cadastrado, abre um pouco mais de vaga, porque eu não conheço muito, porque eu nunca fiz pela prefeitura. Assim, não tem cidadão deve ser, se não for protetor, um cuidador ou como não vai demandar tempo, dinheiro. Ninguém faz, só quem faz são os protetores. São os protetores. Por isso que a gente fala, como a Sabrina mesmo falou, as pessoas chamam a gente de doido, de louco, por pegar aquele monte de animal. Tem gente que fala comigo assim, Lucas, como é que você pega, roda Grande Vitória toda depois de sair do trabalho, junto com sua esposa, vai em cada local que eu nem entro,
para buscar vários animais, levar na clínica. A gente paga um plantonista do bolso para poder ficar com esses animais lá na clínica, porque os animais que eu busco no meu horário que eu não estou no trabalho. Então, eu busco normalmente na noite anterior. A gente paga um veterinário plantonista, o veterinário plantonista fica de plantão na clínica, até no outro dia de manhã o doutor Anderson chegar, fazer os exames, fazer a avaliação clínica e fazer o processo de cirurgia dos animais. Você tenta a adoção porque você não devolve para rua. Não, esses animais que o projeto faz... Esses tem alguém que já procura você. Isso, é a pessoa que já resgatou o animal em situação de rua. O protetor resgata da rua, o bom protetor normalmente... Ele tenta a adoção. É complicado, porque, vamos supor, a prefeitura de Cariacica, ela começou o resgate há pouco tempo. Mas daí o que a prefeitura está fazendo com aquele animal em situação de rua? Eu até vou ter uma reunião com o Marcelo Zonta, o vereador lá, para conversar sobre. Ele pega aquele animal, fica no Rancho Bela Vista, até conseguir uma adoção. Hoje, os animais não estão sendo doados, porque ninguém quer pegar animal vira-lata, resgatado, ou sem raça definida. Com isso, não abre vagas para novas cirurgias. E a prefeitura e os animais vão acabando morrendo na rua. O rancho é o que tem convênio hoje com os municípios da Grande Vitória. E com alguns outros. Acho que o Caquinho fez um vídeo aí por causa do negócio de um cavalo. Mostrou lá, eu até vi, pelo que ele falou... Todo mundo lá tem treinamento, tem tudo, foi uma fatalidade. Mas vamos explicar o que é o rancho. É uma empresa privada, é um local privado que tem convênio com as prefeituras para receber o animal que a prefeitura. Porque as prefeituras não têm canil público. É como se fosse um mini hospital, a gente fala que é clínica, outros falam que é hospital. É um hospital que ele... privado, que as prefeituras fazem isso, como eu perguntei, compram cotas lá dentro. Vamos supor, a prefeitura de Vila Velha, antigamente tinha o mesmo problema da prefeitura de Cariacica. Que era o quê? Pegava esse monte de animal, ia para as feiras de adoção e ninguém adotava. Tinha muito mais animais atropelados, animais com feridas abertas, animais precisando de cuidado do que animais estavam saindo. O que o prefeito de Vila Velha fez? É uma solução. Se o animal, quando a pessoa solicita o resgate e acolhimento daquele animal para procedimento cirúrgico, hoje não existe na Grande Vitória o acolhimento do animal para adoção. Isso não existe. O contrato era para atendimento médico veterinário. Então, o que a prefeitura faz? Você, Marcelo, você achou um animal atropelado na sua rua, você aciona. Você vai preencher um cadastro que você vai ser responsável por aquele animal após o procedimento. Então, esse animal, se for solicitado, e se o rancho autorizar, e se tiver vaga, e se a prefeitura quiser pegar, então são tanto se até você conseguir aquele acolhimento daquele animal, aquele animal vai para o rancho, ele é cuidado, ele faz a cirurgia e depois que receber alta daqui 10, 15 dias depois... volta para a pessoa. Para você. Ou tem um local que eu não sei se tem, porque eu tô por fora, porque eu não pude mais fazer solicitação lá, eu tento ligar, não estão aceitando as minhas solicitações. Esse animal, se for um animal comunitário, ele volta para o local do resgate. Pra que é o que as prefeituras explicam assim, devolvendo ao local de... Quer dizer, solta na rua. O correto era ficar até onde eu sei, ficava até o pós-operatório lá desse animal atropelado. Eu não sei como é que funciona em relação à castração. Quando o animal é atropelado e a prefeitura de Vila Velha resgata, ele depois de tratado, se a pessoa que solicitou o resgate falar, não, ele não é meu, ele é um animal comunitário aqui da rua, o rancho devolve esse animal ali para a rua, para poder abrir vaga para salvar uma outra vida. Daí vem aquela pergunta. É melhor deixar esse animal lá no rancho até ser doado e vários animais morrendo na rua sem cuidado porque não tem vaga? Ou é melhor pegar esse animal, que é comunitário, devolver e abrir vaga para salvar outra vida? Ao meu ver, como protetor animal e defensor da vida, o prefeito de Vila Velha acertou de forma assertiva em fazer aquela pessoa que solicitou o resgate, como não existe contrato para acolhimento e adoção, entendi, não existe. Lá no contrato é para atendimento médico veterinário. Entendeu? Então, ele acertou em fazer o quê? Em pegar... Você solicitou o resgate, a gente salva a vida do animal, o município paga por isso. E devolve para a pessoa. Eu achei que daí abre vaga para salvar outra vida. Porque se esses animais ficavam igual anos atrás ficava... Daqui a pouquinho tem 200 animais de Vila Velha lá, consegue atender, vai ficar morrendo 30 animais por dia. Eu vou ter que convidar autoridades das prefeituras para entender e cobrar um pouco mais, para entender como as prefeituras estão funcionando. O tema, assim,
nós temos que aproveitar a crise do momento para poder debater o máximo possível a situação, para, como repetindo aqui o que disse o delegado Piquet, a gente está evoluindo na discussão, então é importante cada vez mais debates. Infelizmente a produção já andou de um lado para o outro, dizendo que nós já estouramos tempo há algum tempo. O senhor quer concluir alguma coisa, acrescentar alguma coisa, doutor Anderson, sobre esse caso todo? Eu só acho que a gente tem que lutar aí para conseguir essa conquista do hospital público. Eu acho que é viável a gente conseguir isso, ou até que as prefeituras comprem mais vagas nas clínicas privadas, para a gente conseguir controlar mais essa população animal, para evitar tantos outros problemas, porque se a gente diminui a população animal, todos os outros problemas também serão diminuídos. Se tem menos animais na rua, tem menos doença na rua, tem menos... Entendeu? Então, a gente tem que partir daí. Tem que ter um start. Porque se não tiver, nada vai se resolver. Quer complementar alguma coisa sobre o projeto? Eu quero falar que aconteceu uma coisa com o projeto agora no início do mês. A gente perdeu o nosso Instagram. Que é uma pena, né? Era lucasarcadinoe.es. A gente tinha 52.800 seguidores, 8 anos de trabalho para conseguir essa galera estar junto com a gente, acompanhando o nosso trabalho, a nossa luta diária. Enquanto você recorre, você tem uma outra página, as pessoas Eu abri acharem? agora, há 20 dias atrás, uma outra página, Como que é? Lucas Arca de Noé. Lucas Arca de Noé, Isso, direto. tem o ponto S, Lucas Arca de Noé. A gente, graças a Deus, conseguiu quase 2.500 seguidores em menos de 20 dias. O pessoal tá repostando, tá comentando. A gente está na justiça com a meta para poder tentar recuperar a outra conta. página. A gente não sabe o que aconteceu, eles não dão maiores informações. Enquanto isso, o trabalho não para. A gente tem que continuar salvando vida, ajudando as pessoas carentes, ajudando os animais. E é bom você aí de casa, você pode fazer a sua parte também. Você pode pegar aquele animalzinho que está em situação de rua. Se você não souber como cuidar, pode entrar em contato com a gente através do meu WhatsApp ou através do nosso direct, que a gente vai tentar te dar o auxílio de como você pode fazer para poder ajudar aquela vida. A gente ajuda também protetores em relação à adoção. A gente, às vezes, faz campanha para poder arrecadar sacos de ração e levar para aqueles E todo abrigos. mundo que quiser ajudar de alguma maneira, lá no Instagram, mandando mensagem, a seu tempo você consegue responder. A gente vai respondendo todo mundo e tentando ajudar, porque a gente está aqui em prol da vida, em prol do Espírito Santo melhor, não só para as pessoas, como para os animais. Se cada um dedicar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu amor, a gente vai conseguir. Quero agradecer muito a oportunidade de conversar com vocês aqui. Espero poder ter outra oportunidade e no momento que a gente já tenha evoluído um pouco mais para lutar por outras coisas. Vamos cobrar as autoridades públicas, agradecer aos protetores, a todo mundo que está mandando mensagem, colaborando, enviando questionamento. E fico feliz com a evolução e triste com aquelas autoridades que são capazes de dizer: cachorro não vota, por isso não é meu foco. Quero agradecer a todo mundo que apoiou, que comente, que compartilhe, que espalhe o máximo possível essas mensagens e nossos cortes, para a gente poder sensibilizar as autoridades. Agradecer a vocês que mandaram as mensagens, e vocês sabem que aqui vocês têm voz.